Do estudo em Tiago, mas hoje, irmãos, nós vamos mudar um pouquinho a nossa programação e nós vamos fazer a leitura de Romanos, capítulo de número 8. Então, abra sua Bíblia, carta do apóstolo Paulo aos Romanos. Nós vamos fazer a leitura do capítulo de número 8. Gostaria, nessa manhã, de trazer uma palavra mais pastoral e de consolo para a igreja. Nós vamos fazer a leitura a partir do verso de número 18. Então, carta do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo 8, a partir do verso 18, nós leremos até o final do capítulo. Como nós temos ensinado aqui na nossa igreja, nós precisamos aprender a ler as Escrituras como de fato ela é, como palavra de Deus. Então, quando nós lemos a Bíblia, Deus fala conosco, irmãos. Deus fala conosco não apenas quando o pastor comenta, mas muito mais quando nós lemos, porque a inspiração está contida no texto bíblico. Então, leia com seu coração aberto e recebendo no seu coração como sendo palavra de Deus para você nesta manhã. Palavras do apóstolo Paulo ao descrever o Evangelho da graça de Deus. No capítulo 3, como o Neuber citou, verso 23, ele vai falar que todos pecaram e separados estão da glória de Deus. No verso 6, 23, ele vai dizer que o salário do pecado é a morte. No capítulo 7, Paulo vai falar sobre o corpo dessa morte, ou seja, a nossa escravidão em relação ao pecado e como o pecado macula a nossa imagem diante de Deus e como ele nos escraviza. Mas no capítulo 8, ele termina o capítulo 7 falando sobre Jesus Cristo e dando graças a Deus por Jesus Cristo, verso 25 do capítulo 7. E no capítulo de número 8, ele dá uma virada de tom e ele então vai falar sobre o nosso status diante de Deus, segundo o apóstolo Paulo e o seu evangelho, já não há mais nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Ou seja, nós somos completamente redimidos por causa do sangue da sua cruz. Então, a lei e a morte não tem mais domínio sobre nós, porque agora nós estamos debaixo da graça de Deus. Isso por conta de Deus ter enviado o seu Filho unigênito, Jesus Cristo, que veio em carne, e ele cumpriu toda a exigência da lei. Paulo faz esse argumento no capítulo de número 8, a partir do verso 12. Ele vai falar que agora nós somos filhos de Deus e herdeiros juntamente com Jesus. Somos filhos por sua adoção. Não existe na igreja de Jesus ninguém que é órfão. Nós temos uma família, meus irmãos. Nós não somos avulsos nesse mundo. Nós fomos agora admitidos por causa do sangue de Jesus na família de Deus. Então, você é filho do Pai Celestial. Jesus de Nazaré ensinou nos seus evangelhos que o Pai Celestial cuida do seu rebanho, cuida dos seus. O nosso amado Pai cuida do seu povo, dos seus filhos. E no verso de número 18, ele então vai discorrer sobre o tempo presente. Porque Paulo, ao mesmo tempo que ele nos faz olhar para o futuro e sobre a nossa esperança, a nossa herança, estaremos no céu, estaremos com o nosso irmão no céu, receberemos um corpo de glória, nós não pecaremos mais, o pecado não mais terá domínio sobre nós não teremos mais que lidar com as dores e os sofrimentos do tempo presente. Mas no capítulo 8, verso 18, Paulo vai falar que nós ainda estamos nesse mundo
Nós ainda estamos com o pé nessa terra, meus irmãos. Nós somos peregrinos, de fato. Esse mundo não é o nosso lugar, essa terra não é a nossa casa, mas nós estamos aqui ainda, meus irmãos. A nossa redenção ainda não se completou. Nós já fomos aceitos por Deus, já somos filhos de Deus, mas ainda não se manifestou aquilo que nós haveremos de ser. Na sua primeira carta de João vai dizer, capítulo 3 de 1 João, vai falar: amados, agora nós somos filhos de Deus, mas ainda não se manifestou o que nós haveremos de ser. A nossa redenção ainda não se consumou plenamente, ela se consumará quando os nossos corpos assumirem a imortalidade, quando nós ouvirmos a voz do Filho de Deus. Mas esse dia ainda não chegou e nós estamos ainda nessa terra. E com os pés nessa terra, e é justamente com essa perspectiva que Paulo, então, escreve o seguinte, verso 18, capítulo 8 de Romanos: porque para mim eu tenho por certo que o sofrimento do tempo presente não pode se comparar com a glória a ser revelada em nós. A ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus, pois a criação está sujeita à vaidade, não por sua própria vontade, mas por causa daquele que a sujeitou. E na esperança de que a própria criação será libertada do cativeiro da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Porque sabemos que toda a criação a um só tempo geme e suporta angústia até agora. E não somente ela, mas também nós, que temos as primícias do Espírito, igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos, a redenção do nosso corpo. Porque na esperança nós fomos salvos. Ora, a esperança que se vê não é esperança, pois quem espera o que está vendo? Mas se esperamos o que ainda não vemos, com paciência nós aguardamos. Ele virá, meus irmãos. Nós esperamos, nós ainda não vemos Jesus, mas nós esperamos com paciência, ele virá. Ele prometeu que iria vir buscar a sua igreja, redimir o nosso corpo, nos libertar do pecado. Ele virá, meus irmãos. Jesus está voltando. Jesus de Nazaré está voltando para buscar a sua igreja. Nós ainda não vemos, porque se nós víssemos, não era necessário mais a esperança. Mas por quê? Nós somos estimulados à esperança, porque nós ainda não vemos. Nós não vemos, mas nós cremos. Nós cremos. E porque cremos, nós aguardamos com perseverança. Guarde no seu coração essa palavra, perseverança dos santos. Os santos devem perseverar na esperança da sua redenção. Verso 28, da mesma maneira também o Espírito nos ajuda na nossa fraqueza. Quem aqui é fraco? Quem aqui sente fraqueza no seu corpo, na sua alma? Quem aqui ainda tem fraqueza diante do pecado? Quem aqui ainda, muitas vezes, tem os pés vacilantes? Todos nós, da mesma forma, da mesma maneira, Deus sabe que nós somos fracos, mas Ele nos ajuda na nossa fraqueza, porque nós não sabemos orar como convém, nos falta palavras, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, porque intercede pelos santos de acordo com a vontade de Deus. Irmãos, nós não sabemos pedir como convém. E Deus sabe aquilo que nós precisamos, e muitas vezes as nossas palavras são tão pobres, mas é o mesmo Espírito que habita em nós, que intercede no nosso lugar. Intercede por nós diante de Deus, e Deus que sonda a mente e sonda os nossos corações, Ele faz com que o Espírito ore segundo a sua própria vontade. Verso 29, sabemos que
todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Pois aqueles que Deus de antemão conheceu, Ele também predestinou para serem conforme a imagem de seu Filho, a fim de que Ele, o Filho, seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a esses também chamou. E aos que chamou, a esses também justificou. E aos que justificou, a esses também glorificou. Olha o cordão da graça de Deus que nos prende e nos assegura a salvação, porque foi Deus que nos predestinou, foi Deus que nos chamou, e no seu chamado Ele nos justificou, e na sua justificação Ele já nos glorificou. Aqui nós temos a obra de Deus no passado, no presente e no futuro. Nos chamou no passado, nos justificou, e olhando para o futuro, Ele já nos glorificou. Em Deus nós já temos a ressurreição. Verso 31. Que diremos então, à vista dessas coisas, dos problemas desse tempo presente? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou ao seu próprio Filho, mas por todos nós o entregou, será que não nos dará graciosamente com Ele todas as coisas? Quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? Se é Deus quem os justifica, quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou melhor, quem ressuscitou, o qual agora está à direita de Deus, e Ele também intercede por nós. Nós temos a intercessão do Espírito, e agora nós temos a intercessão do próprio Filho de Deus. Quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação? Será a angústia? Ou a perseguição? Será a fome? Será a nudez? Será o perigo ou será a espada? Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte continuamente. Somos considerados como ovelhas para o matadouro. Nós ainda sofremos. Mas em todas essas coisas, porém, somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Jesus Cristo, o nosso Senhor. Amém, meus irmãos? Meus irmãos, quantas vezes nós, ainda nesse mundo, e por conta da fraqueza que ainda opera em nós, nós temos a sensação que nós estamos perdendo a guerra. Nós temos a sensação que os nossos inimigos são muito maiores e muito mais violentos do que nós. E que a nossa força ela é tão pequena. E nós vivemos em um mundo de tanta angústia, de tanta opressão. E vivemos nos últimos dias, meus irmãos. E Jesus disse que por causa dos eleitos e por conta da aflição desses dias, esse tempo seria, inclusive, abreviado. E eu olho aqui de cima e eu vejo muitos dos meus irmãos sofrendo. Alguns sofrendo questões familiares gravíssimas. E se tem algo que nos angustia tanto, são os problemas familiares. Alguns irmãos sofrendo tantas questões difíceis, porque tem que se despedir dos seus familiares de uma maneira muito abrupta. E o luto é uma das dores
mais terríveis que o ser humano pode enfrentar. Outros enfrentam problemas na sua própria alma, possuem questões íntimas que não conseguem verbalizar, não conseguem compartilhar nem com o marido, nem com a esposa, nem com os pais. Tantas questões que parecem que dão um nó na cabeça da gente, e a gente fica tão perturbado, e apesar disso tudo, ou além disso tudo, nós vivemos em um mundo tão hostil ao Evangelho. Jesus de Nazaré falou que esse mundo iria nos odiar, porque nós cremos no seu nome, e esse mundo é tão hostil ao Evangelho. Nós temos cada vez mais crescendo, não só no Brasil, mas no mundo, um espírito anticristão tão violento e tão forte, que tem batido de forma tão agressiva em relação à igreja de Jesus. E nós ficamos perplexos e angustiados e agoniados, achando que nós estamos perdendo essa batalha, meus irmãos. Irmãos, mas a palavra do Senhor para nós nessa manhã é uma palavra de encorajamento, para que nós continuemos correndo, meus irmãos, porque nós somos soldados de Jesus, e Jesus já nos advertiu no seu Evangelho de João, capítulo 16, verso 33, quando ele diz que no mundo nós iríamos passar por aflições, portanto nós não fomos pegos de surpresa, nós não somos pegos de surpresa. Enquanto nós estamos nesse mundo, nós iremos sofrer na nossa carne as aflições. Mas Jesus de Nazaré, e da sua própria boca, veio a palavra de ânimo e encorajamento, quando ele diz: tenham bom ânimo, porque eu venci este mundo. Não existe, meus irmãos, absolutamente nada nessa terra maior do que o amor e o poder do nosso Deus. Nem Satanás, nem todos os infernos, nem todas as enfermidades, nem todas as lutas desse mundo, aquelas que nós conseguimos nomear, aquelas que nós não conseguimos nomear, absolutamente nada nesse mundo é maior do que o nosso Deus. Portanto, a palavra do Senhor para nós nessa manhã é: eu sei, porque nós lemos no texto que o Espírito conhece a nossa fraqueza. Meu irmão, sinta-se assistido na sua fraqueza. Deus conhece as suas lutas. Deus conhece os seus medos. Deus conhece aquilo que tira o seu sono. Nenhuma das nossas orações, a palavra do Senhor diz em Apocalipse, elas serão perdidas. Quando estivermos diante do Cordeiro e ali tiver um incenso com as orações dos santos, nós vamos ver que todas as nossas orações foram recebidas por Deus. Portanto, o Senhor nos diz nessa manhã: não deixe de orar. Às vezes é um pai que, por desânimo, deixa de orar pelo filho. Ou uma esposa que, por tristeza e desânimo, por fraqueza, deixa de orar pelo marido, o marido deixa de orar pela esposa. Às vezes nós lutamos com enfermidades e deixamos de orar pelas enfermidades. Às vezes nós lutamos por uma série de coisas porque nós achamos que a nossa oração não surte efeito, nós somos impotentes e nós baixamos a guarda. De forma alguma, meus irmãos, a palavra do Senhor nos diz que nós não retrocedemos. O meu justo viverá pela fé. O apóstolo Paulo nos lembra o texto do Antigo Testamento: mas se retroceder a minha alma, não se compraz nele. Portanto, não retroceda, porque nós colocamos a mão no arado, nós agora precisamos ter o nosso olhar fixo no autor e consumador da nossa fé, Jesus Cristo. E olhando fixamente para Ele, nós precisamos continuar correndo a carreira que Deus propôs a cada um de nós. Deus deu uma carreira para você, com desafios próprios, pessoais, intransferíveis. Portanto, não se acovarde, não baixe a sua guarda. Olhe para Jesus de Nazaré, não olhe para o problema, não olhe para a sua fraqueza, não olhe para as pressões desse mundo, olhe para o autor e o consumador da sua fé, Jesus, e continue correndo a sua carreira.
Continue derramando diante do Senhor as suas lágrimas. Há um poder enorme na oração, meus irmãos. Não porque nós manipulamos a Deus. O poder da oração está no fato de Deus nos amar. O poder da oração está no fato de que Deus certamente agirá em favor do seu povo, por conta do seu amor e por conta da sua fidelidade. Que nessa manhã o Espírito do Senhor que nos assiste em nossa fraqueza possa enxugar dos nossos olhos toda lágrima. Possa transformar o nosso pranto em dança e em riso. Mas sobretudo, que nessa manhã o Deus de toda misericórdia e toda consolação possa nos encorajar a continuarmos caminhando. Se nos sentimos fortes, nós vamos caminhar com essa força. Mas se nós nos sentimos fracos, nós vamos caminhar da mesma forma. Se nós vermos as respostas de Deus, nós vamos continuar orando e louvando ao Senhor. Mas se nós não vermos as respostas de Deus para as nossas orações, nós vamos continuar orando e louvando ao nosso Senhor. Mas nós não vamos parar, meus irmãos. Porque fiel é aquele que tem nos chamado. Deus tem chamado a Igreja Batista Betel para que ela continue marchando, olhando para Ele, edificando o seu reino e jamais olhando para trás. Por isso a congregação é importante. Por isso esse momento que temos de adoração é importante. Porque é na comunhão dos santos que nós somos fortalecidos. Nós somos encorajados. Porque o irmão que está ao seu lado também tem suas lutas. Porque o irmão que está ao seu lado também derrama as suas lágrimas. Luta com seus fantasmas. Possui memórias amargas. Porque o irmão do seu lado também precisa do encorajamento e do consolo que você está recebendo. E a palavra do Senhor diz que bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, Deus de toda consolação, porque Ele nos ajuda a consolar o nosso irmão com o consolo que nós recebemos dEle. Deus colocou você aqui nessa comunidade, meu amado irmão e irmã, não apenas para que você seja consolado, não apenas para que você seja edificado, não apenas para que você seja encorajado pela palavra do Senhor, mas para que você também console, edifique e encoraje a outros. Porque nós somos uma família, nós somos um corpo. E é com esse espírito de corpo, com esse espírito de família, e a palavra do Senhor diz que muito pode, por sua eficácia, a súplica dos justos, que eu gostaria de propor algo gostoso nessa manhã, que nós não fazemos. Um tempo gostoso de oração uns pelos outros. E nós vamos colocar em prática o que nós ouvimos aqui nessa manhã. Então, assim, com muita liberdade, nesses 10 minutos que nos faltam, eu quero que você, que é uma irmã, procure uma outra irmã. Talvez uma irmã que você não conheça bem. E aí você vai se apresentar. Bom dia, eu sou a Maria José. Bom dia, eu sou a Ana, né? E aí vocês vão trocar e compartilhar necessidade. Um homem com homem, uma mulher com uma mulher. E aí nós vamos orar diante do Senhor, lançando sobre Ele as nossas ansiedades, sabendo que Ele cuida de nós. Então, vamos fazer aquele movimento gostoso, santo. Procure alguém que você gostaria de orar juntos. Amém. Amém, Senhor. Amém. Louvado seja o teu nome, Senhor. Amém. Amém, Senhor. Amém. Amém, Jesus, obrigado pela tua presença. Obrigado, Senhor, pela intercessão do teu Santo Espírito.
Obrigado pelo teu divino poder que opera em nós, Senhor. Nós não sabemos orar como convém, mas o teu Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Pai, muito obrigado por essa palavra dessa manhã, Senhor. Nós queremos te pedir que o Senhor possa nos assistir nas nossas fraquezas. Ó Deus, eu oro pela vida de cada um dos meus queridos irmãos, para que eles não percam a esperança, Senhor, para que eles olhem para o Senhor. Ó Deus, para que eles tirem os olhos de toda e qualquer desesperança desse mundo, das suas tribulações, e que eles possam confiar no Senhor, nos teus caminhos, nos seus propósitos, nos seus planos. Ó Senhor dos altos céus, que o Senhor possa nos assistir nas nossas fraquezas, fortalecer as nossas mãos, as nossas obras, Senhor, para que possamos com perseverança, com coragem e empoderados pela presença do Teu Espírito em nós, olhar para Ti, Senhor, e correr de forma perseverante a carreira que o Senhor nos propôs, sabendo que nada é capaz de nos separar do Seu amor. Haja o que houver, o Senhor sempre estará conosco, e nenhum fio de cabelo da nossa cabeça irá perecer sem que o Senhor o permita. Ó Deus, que os nossos olhos estejam em Jesus Cristo e esse entronizado, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, Alfa e Ômega, o princípio e o fim, aquele que tem em suas mãos as chaves da morte e do inferno, o Cordeiro que ressuscitou, o leão forte da tribo de Judá. É em nome de Jesus que nós oramos, Senhor. Não confiamos na nossa fraqueza, não confiamos, Senhor, na nossa sabedoria, não nos estribamos no nosso conhecimento, mas fazemos menção do Teu poder, da Tua graça e da Tua misericórdia, Senhor. Esteja com o Seu povo, que possamos experimentar no decorrer dessa semana muito da Sua graça e da Sua misericórdia, Senhor. Assim oramos. Ó Senhor, e que a graça do Senhor Jesus, e que o amor de Deus, o nosso bondoso Pai, e que a doce consolação do Teu Santo Espírito, seja com todo o Seu povo espalhado por toda a terra, não apenas hoje, mas até o dia de Cristo Jesus. Amém, amém, amém. Amém, irmãos. Domingo muito abençoado para todos. Mantenha os olhos em Jesus Cristo, autor e consumador da nossa fé, e até logo mais à noite com a graça do Senhor Jesus. Amém.